Capítulo 221 Zenith. Diante deles, o chão estava estilhaçado, criando uma rachadura titânica. O desfiladeiro era tão profundo e vasto que Sun-Yi tinha que esforçar os olhos para ver o outro lado. Corais carmesins se agarravam às suas paredes, derramando-se pela borda como um jorro de sangue. Há muito tempo, uma elegante ponte de pedra branca conectava os dois lados do desfiladeiro. Agora, no entanto, estava quebrada, com apenas sua base permanecendo no lugar. Olhando para a ponte, Sun-Yi percebeu que deve ter havido uma estrada antiga em algum lugar sob seus pés. Ela levava diretamente aos portões principais da cidade antiga, atravessando o colossal desfiladeiro por meio da ponte milagrosa e passando sob o grandioso arco de mármore branco. Pensando bem, o cavaleiro sem cabeça, o túmulo cinzento e a mulher graciosa cujas mãos o haviam salvado 2 vezes também estavam em linha reta. Talvez houvesse outra estrada levando para o leste também. No entanto, esse pensamento desapareceu de sua cabeça tão rapidamente quanto havia aparecido. Toda a sua atenção foi atraída para os remanescentes da ponte de pedra, onde havia outra estátua gigante. Bem acima das ruínas desgastadas, pelo tempo, estava um colossal guerreiro de pedra. Ele estava vestido com uma couraça arcaica, com uma bela lança apoiada em seu ombro. O guerreiro estava voltado para o sul, como se saudasse os viajantes que seguiam pela estrada para alcançar a cidade antiga. É claro, sua cabeça estava faltando. Mais do que isso, toda a estátua estava coberta por vastas camadas de teias de aranha cinza opacas. Como se vestida em um sudário fúnebre solene. Sun-Yi estremeceu, com medo de imaginar que tipo de criatura era capaz de criar os grossos cabos metálicos da teia que envolvia o colosso de pedra. Percebendo sua expressão, Hefi sorriu. Assustador, não? Sun-Yi concordou com a cabeça, esperando contra todas as esperanças que eles não teriam que descobrir a resposta para sua pergunta. Desta vez, suas esperanças não foram destroçadas. A animada caçadora suspirou. Eu não vi pessoalmente, mas ouvi histórias sobre a criatura que costumava fazer seu ninho aqui. Era a mãe de todas essas malditas aranhas com as quais estamos lidando há uma semana. Uma enorme ameaça de uma criatura pesadelo, tão grande quanto uma casa extremamente mortal. Blindada como um tanque flutuante também. Sun-Yi engoliu em seco e lançou um olhar de soslaio para Nepis. O que é um tanque flutuante? Hefi piscou algumas vezes e respondeu com um tom divertido. Oh, certo. Você é um desistente da escola, eu quase me esqueci. Você já viu um PTV antes, certo? PTV significa veículo de transporte pessoal, como você sabe. Eu espero. Bem, um tanque é mais ou menos assim, só que muito maior e mais pesado, com uma armadura grossa e um canhão cinético de energia instalado nele. O governo às vezes os emprega para apoiar os despertos quando um portal se abre perto de áreas povoadas. Sun-Yi tentou imaginar tal veículo e vagamente se lembrou de ter visto algo assim nas notícias quando era criança. Principalmente, esses tanques que Fia descreveu eram mostrados abertos como latas de alumínio, com suas equipes puxadas para fora e devoradas pelos monstros atacantes. Ele estremeceu. Pessoas comuns não tinham negócio lutando contra criaturas pesadelo. Para ser completamente sincero, até mesmo os despertos não tinham negócio enfrentando-os. É só que eles não tinham outra escolha. Nós não vamos tentar matar aquela aranha grande, vamos? Hefi riu. Na verdade, é o seu dia de sorte. Nós não vamos encontrar a mãe, aranha. Na verdade, ninguém jamais encontrará. Ela está morta há muito tempo. Sun-Yi suspirou aliviado e olhou para a caçadora. Sim, ótimo. Mas como você sabe? Ela deu de ombros. Ela foi morta pelo segundo governante do Castelo Luminoso, antes de ele se matar tentando conquistar o Pináculo Carmesim. A caçadora que me mostrou as cordas quando cheguei na Costa Esquecida realmente havia sido um dos membros de sua coorte uma vez, se você pode acreditar nisso. Na verdade, ela foi quem desferiu o golpe final naquela abominação. Hefi olhou para a enorme massa de teias de aranha e balançou a cabeça. Deve ter sido uma batalha e tanto, hein? De qualquer forma, estou feliz que ela tenha feito isso. Foi assim que ela recebeu o fragmento do Zenith, que depois herdei. Sun-Yi franziu a testa. Do que exatamente você está falando? A caçadora se apoiou em sua bela lança de bronze e deu tapinhas no cabo. Minha lança. É uma memória desperta de nível 5, então a aranha malvada era um tirano desperto,
Eu acho. Você consegue imaginar? Todos esses rastejantes assustadores servindo a um comandante inteligente. Graças aos deuses, está morta. Sun-Yi olhou para ela com uma expressão duvidosa. Por que essa mentora sua entregaria um tesouro assim? Hefie ficou em silêncio por alguns momentos e depois sorriu. Ah, éramos meio próximas. Além disso, ela não tinha ideia de como usar uma lança. Feiticeiros, né? De qualquer forma, ela me deu o fragmento do Zenith. Apesar de seu tom despreocupado, ele podia perceber que aquele sorriso era falso. Hefie não mostrava, mas Sun-Yi percebeu que a morte dessa caçadora, cujo nome ele nem sabia, afetara mais do que ela deixava transparecer. Quem sabe? Como a coorte original de Hefie havia perecido nas catacumbas, seus corpos ainda poderiam estar lá, naqueles túneis amaldiçoados. No entanto, outra coisa estava em sua mente. Sun-Yi franziu a testa. Fragmento da meia-noite, fragmento do Zenith. Havia alguma conexão? Ele não sabia. Talvez houvesse. Ele havia recebido o fragmento da meia-noite de Nepis, que o havia conseguido após matar o demônio Carapaça. O demônio, embora estivesse sob o controle do Devorador de Almas, apareceu como o líder da criatura pesadelo naquela região do labirinto. Assim como a mãe das aranhas de ferro havia sido. Duas estátuas decapitadas, duas abominações poderosas, duas memórias com nomes semelhantes, não era um pouco demais para ser uma coincidência. Lançando um olhar para Hefie, ele perguntou, sua lança foi forjada a partir de um fragmento de uma estrela cadente, por acaso? Assim que ele disse isso, Cassie virou levemente a cabeça, ouvindo a conversa deles. Esse pequeno detalhe disse a Sun-Yi tudo o que ele queria saber. A caçadora arqueou as sobrancelhas. Foi, pelo menos de acordo com a sua descrição. Quem te contou? Um canto dos lábios de Sun-Yi se curvou levemente para cima. Ninguém. Eu apenas adivinhei. Com isso, ele deixou Hefie sozinho e caminhou para frente. Parecia que ele estava certo. Havia algum significado oculto por trás dos nomes dessas duas memórias. Cassie parecia saber algo sobre isso, e isso significava que Nepis também sabia. E ainda assim, eles escolheram esconder isso de Sun-Yi e do resto da coorte. Ele suspirou. Então, essa expedição não é tão simples quanto parece. Não que alguma vez tenha parecido particularmente simples, para começar. Ele havia adivinhado há muito tempo que Estrela da Mudança tinha algum motivo oculto para querer sair da Cidade Sombria, mas agora, suas suspeitas eram praticamente confirmadas. O sorriso desapareceu do rosto de Sun-Yi. Ele não gostava de ser mantido no escuro. Mantido no escuro, hein? Ah, a ironia. Naquele momento, sua sombra alcançou a base da estátua gigante. Com uma expressão carrancuda, Sun-Yi invocou o fragmento da meia-noite e olhou para Nepis, deixando de lado todos os pensamentos desnecessários. Há um ninho à frente. Teremos que destruí-lo para acessar a estátua. Muitas aranhas. Algumas maiores, também. Ela assentiu e virou-se para enfrentar os outros. Precisamos limpar o ninho e escalar a estátua antes que o sol se ponha. Preparem-se para a batalha. Capítulo 222, Limpando o Ninho. Um som claro e melódico de um sino tocando reverberou no ar acima do labirinto, alertando as monstruosas aranhas escondidas no enorme casulo de teias cinzentas que uma nova presa batia à sua porta. Momentos depois, corpos ágeis vestidos com pesadas placas de armadura de ferro dispararam debaixo da teia de aranha cinzenta, movendo-se através dos fios de aço com velocidade aterrorizante. Havia criaturas do pesadelo suficientes naquela onda para obliterar qualquer coisa que estivesse em seu caminho. Aparentemente. No entanto, o que estava em seu caminho eram duas figuras, uma alta e ruidosa, a outra mais baixa e irradiando uma estranha sensação de firmeza indiferente. Eram Hefie e a Santa de Pedra. Ambas seguravam seus escudos levantados, as pontas de suas armas apoiadas em suas bordas. Enquanto a caçadora sorria, a sombra atingiu silenciosamente a borda de seu escudo com a lâmina de sua espada 2 vezes. Como se respondendo àquele chamado, uma flecha negra e cruel apareceu de repente de algum lugar acima, acertando a aranha líder bem em um de seus muitos olhos. As pernas do monstro cederam e ele caiu no chão, forçando as criaturas que o seguiam a desviar-se ou saltar sobre o corpo massivo. Uma fração de segundo depois, a onda de aranhas colidiu com a pequena muralha de escudos. Um rugido ensurdecedor de ferro batendo contra ferro ecoou sobre os céus cinzentos, da costa esquecida como um trovão.
Apesar da furiosa força do ataque, Hefia e a Santa de Pedra de alguma forma se mantiveram firmes, pelo menos por enquanto. Assim que o ímpeto das aranhas de ferro diminuiu um pouco, Nepis e Caster apareceram do nada e atacaram a massa de criaturas repulsivas pelos lados. Ao mesmo tempo, uma espada de aparência petrificada e uma bela lança de bronze avançaram, por trás dos escudos. Sangue negro espirrou no ar. Enquanto isso, Sun-Ni pousou suavemente no chão atrás das criaturas do pesadelo e moveu-se furtivamente pelas sombras, aproximando-se rapidamente delas por trás. O fragmento da meia-noite brilhou, enviando uma das aranhas para o abraço da morte. Você matou uma besta desperta, sem ouvir o feitiço. Sun-Ni aproveitou os preciosos momentos antes que o inimigo percebesse sua presença para causar o máximo de destruição possível. Sua Tachi se moveu mais 2 vezes, cortando vários membros e ferindo gravemente outra abominação. Depois disso, as aranhas finalmente reagiram ao seu ataque traiçoeiro. Não traiçoeiro. Apenas inteligente. Com Efi e a Santa de Pedra segurando à frente, Nepis e Caster atacando pelos lados, e Sun-Ni fechando a armadilha por trás, as monstruosas aracnídeas estavam cercadas por todos os lados. Bem, mais ou menos. Claro, um pequeno grupo de humanos adormecidos nunca poderia realmente cercar tantas criaturas do pesadelo superiores, nem mesmo com a ajuda de um monstro próprio. Presas ou não, assim que as aranhas de ferro tivessem tempo para reagir, elas poderiam facilmente dominá-los e despedaçá-los. Especialmente Sun-Ni, que estava atrás da linha dessas criaturas ferozes e completamente sozinho. Se as aranhas decidissem mudar o foco de seu ataque, ele estaria morto em segundos. Enquanto outra flecha negra acertava uma das aranhas maiores no abdômen, Sun-Ni sibilou e mergulhou sob uma foice de aranha. Em seguida, empurrou sua espada para frente, perfurando impiedosamente a cabeça da besta através de sua boca aberta e salivante. Você matou. Sem tempo para arrancar o fragmento da meia-noite do corpo da aranha, Sun-Ni soltou a empunhadura e saltou para trás, evitando por pouco ser esmagado por outra criatura encouraçada. Os poucos segundos de vantagem que eles tinham estavam chegando ao fim. Momento ou 2 depois, as aranhas estariam destinadas a recuperar os sentidos. Embora o grupo tivesse conseguido matar 10 ou mais nessa curta janela de tempo, ainda havia criaturas mortais suficientes para despedaçá-los. Sun-Ni nem precisava olhar para Nepis para sentir a mudança em seus movimentos. O entendimento silencioso que os dois desenvolveram durante sua jornada pelo labirinto muitos meses atrás ainda estava lá, permitindo que cooperassem perfeitamente sem a necessidade de usar palavras, como se fossem 2 partes do mesmo todo. Na verdade, apesar da fenda em seu relacionamento, esse vínculo era mais forte do que nunca. Talvez porque eles se entendessem muito melhor agora. Para o bem ou para o mal. Era tão emocionante lutar lado a lado com a Estrela da Mudança novamente. Justamente antes de as aranhas conseguirem virar a maré da batalha a seu favor, Hefia e a Santa de Pedra, que estava seguindo o comando de Sun-Ni, repentinamente se moveram para os lados. Nepis, Caster e Sun-Ni se prepararam. Atrás do muro improvisado de escudos estava Cassie. Ela segurava um cajado de madeira nas mãos, enquanto uma elegante espada rapieira flutuava no ar acima de seu ombro. A ponta da rapieira apontava diretamente para as aranhas. Como se seguindo a direção da lâmina da dançarina silenciosa, Cassie moveu seu cajado e ativou seu encantamento. Imediatamente, uma poderosa rajada de vento de furacão atingiu a massa das criaturas do pesadelo, fazendo com que várias delas cambaleassem e levantando nuvens de poeira no ar. Claro, não era forte o suficiente para realmente derrubar essas abominações do equilíbrio ou danificá-las de alguma forma. No entanto, esse não era o plano. Os parentes aracnídeos dessas criaturas na Terra tinham um senso auditivo poderoso e único. O que era estranho, considerando que não tinham órgãos que se assemelhassem a ouvidos. A verdade era que as aranhas eram capazes de sentir as vibrações das ondas sonoras. Elas também eram arquitetas, habilidosas, usando as vibrações nos fios especialmente criados tecidos em suas teias para sentir os movimentos de suas presas de longe. Essas criaturas do pesadelo eram muito parecidas. À medida que o vento poderoso jogava poeira no ar e fazia vibrar cada fio de cada teia de aranha ao redor, elas ficavam momentaneamente desorientadas. Os membros do grupo estavam esperando exatamente esse momento. Imediatamente, eles atacaram com determinação feroz, derramando rios de viscoso sangue negro no chão.
Sun-Yi já havia recuperado sua austera espada e agora usava sua lâmina afiadíssima para eviscerar a besta que o havia forçado a recuar alguns segundos antes. Você matou. Até o momento em que as aranhas de ferro voltaram a seus sentidos, seu número estava significativamente reduzido. Mas ainda havia tantas delas. Depois disso, o campo de batalha foi consumido pelo caos. Não havia mais tempo para planos ou táticas. Cada membro do grupo teve que enfrentar vários oponentes, lutando com determinação desesperada contra inimigos que os superavam tanto em termos de poder pessoal quanto em números. Apenas a Santa de Pedra estava calma e indiferente, movendo-se entre as fileiras das aranhas de ferro como uma encarnação graciosa de pura escuridão. A batalha se dividiu em várias pequenas zonas de violência temível. Kai tentava apoiar seus companheiros de cima, mas com a intensidade dos combates, ele tinha dificuldades em encontrar oportunidades para atirar sem arriscar acertá-los. Ele estava com muito medo de correr riscos, sabendo muito bem quão terríveis eram os efeitos da flecha de sangue. Se até as criaturas do pesadelo de patente superior estavam condenadas a sucumbir a uma morte torturante depois de serem feridas pela horrível memória, humanos como eles não tinham chance de sobreviver. Por enquanto, as pessoas no chão estavam por conta própria. Sun-Yi lutava contra duas abominações encouraçadas, cerrando os dentes em exasperação. Os malditos monstros eram rápidos demais para atingi-los com confiabilidade nas brechas da armadura e muito poderosos para enfrentá-los diretamente. Como resultado, ele era forçado a dançar constantemente entre os dois, desviando do turbilhão de golpes que caíam sobre ele de todos os lados. Maldição! Pulando para trás, ele segurou o fragmento da meia-noite com uma mão e usou a outra para lançar o espinho espreitador na direção de uma das aranhas. A criatura desviou facilmente do kunai e continuou seu ataque, ameaçando cortar a mão de Sun-Yi limpa. Ele não teve escolha senão recuar mais uma vez. Atrás da fera ameaçadora, o punhal de arremesso continuou girando. Alguns momentos depois, cortou um arco suave no ar e voou de volta, como se transformasse em um bumerangue. Infelizmente, assim como as aranhas na terra, essas criaturas repulsivas tinham um campo de visão quase absoluto. O segundo aranha simplesmente abaixou a cabeça no último momento sem nem se dar ao trabalho de virá-la, desviando do pesado kunai que se aproximava por trás. Mas Sun-Yi nunca tentou ferir as criaturas do pesadelo com o espinho espreitador desde o início. Em vez disso, ele queria fazê-las provar do próprio veneno. Um momento depois, a corda invisível do seu kunai esticou, envolvendo dois corpos massivos. Assim como as presas costumavam ser apanhadas em suas teias, as aranhas de ferro agora foram pegas pela corda invisível do espinho espreitador, tropeçando nela e colidindo uma com a outra. Sun-Yi avançou e deixou o fragmento da meia-noite cantar. A lâmina graciosa brilhou duas vezes, enviando duas feias cabeças de aranha girando pelo ar. Você matou uma besta desperta, aranha de ferro, sua sombra se fortalece. Chutando uma das cabeças para longe, Sun-Yi lançou um olhar rápido ao redor, procurando um novo inimigo. Mas não havia nenhum. Você matou uma besta desperta, aranha de ferro, sua sombra se fortalece. Você recebeu uma memória. O gigantesco casulo de teias de aranha de aço estava vazio. Cadáveres de seus antigos habitantes espalhados pelo chão, exalando sangue negro. O grupo havia eliminado todo o ninho cheio de abominações despertadas. Por mais incrível que pareça, essa era a inegável verdade. Eles venceram. Capítulo 223, Seleção Natural. O perigo havia desaparecido, então Sun-Yi se permitiu ajoelhar-se cansado no chão, com a respiração pesada e trabalhosa. A árdua batalha contra o grupo de aranhas não durou muito, mas ele estava completamente exausto. A intensidade desses minutos perigosos foi suficiente para levar qualquer um a seus joelhos. Fraco demais. Ainda sou fraco demais. Com um suspiro pesado, ele evocou as runas e observou o número de fragmentos de sombra. Fragmentos de sombra, 362.000. Nada mal. Limpar o ninho lhe deu 22 fragmentos, 10, pelas 5 aranhas de ferro que ele mesmo matou e outros 12 pelos que a Santa de Pedra matou. Com o monstro taciturno servindo como seu mascote assassino, a velocidade com que Sun-Yi conseguia acumular poder era pelo menos 2 vezes mais rápida. Se as coisas continuassem assim, a Santa de Pedra iria retornar seu investimento de 100 fragmentos de sombra em pouco tempo. Se eu viver tempo suficiente. Com uma careta,
Sun-Yi dispensou o fragmento da meia-noite e se levantou lentamente. O sol já estava se aproximando do horizonte, então eles tinham que se apressar para coletar os fragmentos de alma dos cadáveres das aranhas de ferro. Havia muitos cadáveres. Cortando uma das bestas com o espinho espreitador, Sun-Yi lutou com a ideia de que eles haviam eviscerado tantas criaturas do pesadelo. Claro, ele esperava isso. Afinal, Nepis e Sun-Yi foram capazes de lutar contra 2 ou 3 carniceiros carapaça quando eram apenas os dois. Ambos eram muito mais fracos, menos experientes e mal equipados com memórias naquela época também. Agora que eles passaram 7 meses inteiros no reino do sonho, muitas vezes mais do que a maioria dos adormecidos jamais teve que passar, e se temperaram contra a paisagem infernal e perigosa da Costa Esquecida, tanto suas habilidades quanto seu nível de poder aumentaram dramaticamente. Some a isso o fato de que havia mais 2 poderosos lutando ao lado deles, além de Nightingale e a ameaçadora Santa de Pedra, e o resultado da batalha deixou de ser surpreendente. E ainda assim, observar o massacre que eles haviam deixado em seu rastro, fez Sun-Yi duvidar de seus olhos. Estas eram criaturas do pesadelo despertas, afinal. A verdadeira razão pela qual o grupo havia vencido não residia no poder individual de seus membros, mas em sua capacidade de cooperar e controlar o campo de batalha. As aranhas de ferro eram poderosas e mortais, mas, no final das contas, ainda eram bestas irracionais. Foi por isso que elas se permitiram ser cercadas e aprisionadas. Se fossem comandadas por uma criatura de classe superior, uma que fosse tão astuta e inteligente quanto os humanos que enfrentava, as coisas teriam sido muito diferentes. Sun-Yi suspirou. Pensando bem, o labirinto era um lugar curioso. Ele fervilhava com criaturas abomináveis de todos os tipos, mas quase todas eram da variedade irracional. As únicas 2 exceções que ele conhecia eram o demônio carapaça e a matriarca aranha, que era um diabo ou um tirano. Talvez fosse apenas a natureza deste lugar. Nada muito grande e forte conseguia escapar da enchente de água negra que afogava o mundo todas as noites. Apenas monstros comparativamente pequenos eram capazes de fugir ou se esconder, tanto do próprio mar escuro quanto dos horrores famintos que o habitavam. Esses monstros eram uma ameaça quase intransponível para aqueles jovens infelizes que foram enviados a este inferno abandonado pelo feitiço, mas pelos padrões da própria Costa Esquecida, não passavam de insetos. Uma horda de parasitas que se alimentava das migalhas deixadas pelos verdadeiros mestres deste lugar. Que pensamento deprimente! Essa noção jogou um balde de água fria no orgulho de Sun-Yi por suas conquistas. Bem, seja como for. Em breve, eles terminaram o trabalho grotesco de tirar os fragmentos de alma das aranhas mortas. Enquanto Nepis dividia os despojos entre os membros do grupo, Sun-Yi aproveitou a oportunidade para mergulhar em seu mar da alma e inspecionar a memória que havia recebido durante a batalha. Aconteceu de ser uma capa tecida com seda de aranha. Julgando pela descrição, a capa poderia fornecer-lhe uma pequena quantidade de proteção contra ataques físicos, simplesmente por ser muito difícil de perfurar. Sem pensar muito, Sun-Yi alimentou a capa com a Santa de Pedra. Era apenas uma memória de primeiro nível, então nenhuma quantidade de proteção que pudesse fornecer seria útil neste lugar maldito. Ele também preferiria se matar do que ir para uma batalha usando uma capa. Havia maneiras mais fáceis e menos dolorosas de morrer. Além disso, era branca. Não combinava exatamente com o tecido cinza escuro do manto do titereiro, sem mencionar que seria um empecilho para qualquer coisa relacionada à furtividade. A Santa de Pedra absorveu pelo menos mais um fragmento de sombra. Recebendo sua parte dos fragmentos de alma e confiando o Zefi, que tinha mais do que espaço suficiente em sua bolsa encantada, Sun-Yi lançou um olhar para Nepis. Estrela da Mudança estava olhando para o sol, calculando algo em sua cabeça. Após alguns momentos, ela suspirou e disse, ainda temos algum tempo. Vamos explorar o ninho antes de subir na estátua. Sun-Yi sorriu. Como explorador amador, era exatamente isso que ele queria ouvir. O ninho era formado por fios intermináveis da estranha teia metálica e se assemelhava a uma vasta esfera. Foi construído em torno de uma das pernas do colosso de pedra, bloqueando efetivamente o caminho para a ponte. A entrada ficava bem acima do chão e era extremamente larga. Olhar o diâmetro daquele buraco dava a Sun-Yi uma noção de quão grande a matriarca aranha havia sido. Ele estremeceu. O segundo senhor do castelo havia sido um indivíduo muito poderoso.
Sun-Ni nem mesmo queria imaginar como a batalha com a gigantesca aracnídea deve ter sido. Por dentro, estava escuro e úmido. Gotas de água negra caíam de cima, criando uma melodia sinistra. Olhando para a escuridão, Sun-Ni de repente tropeçou e ficou paralisado por um momento. Isso ele não esperava. Capítulo 224, Pira. Dentro do gigantesco ninho de teias de aranha, um cadáver ressecado da colossal matriarca jazia encolhido no chão, sua carapaça de ferro estilhaçada por algum golpe devastador. A criatura estava morta há muito tempo, mas a visão dela ainda era aterrorizante. O vasto abdômen da mão da prole, no entanto, parecia ter sido cortado muito tempo depois de sua batalha fatal contra o Senhor do Castelo Luminoso. Quase parecia que foi dilacerado, de dentro para fora. Dentro da terrível ferida, Sun-Ni percebeu os restos estilhaçados de 5 ovos gigantes e metálicos. O tamanho deles era aproximadamente o mesmo das 5 monstruosas bestas caídas que haviam destruído a Santa de Pedra original e seus irmãos lá na Cidade Sombria. Então, foi daí que eles vieram. Desviando o olhar com um calafrio, Sun-Ni notou inúmeros casulos de teias de aranha presos às paredes do ninho ao redor da matriarca morta. Dentro deles, cadáveres ressequidos de criaturas do pesadelo de todas as formas e tamanhos estavam preservados em uma condição estranhamente boa. Este era um verdadeiro museu do terror. As criaturas do pesadelo pareciam ter sido mantidas vivas dentro dos casulos por muito tempo antes de finalmente sucumbirem à morte e se transformarem em múmias. Talvez as abomináveis aranhas os guardassem ali para consumo posterior. Ou não. Notando alguns casulos que foram rompidos e o que havia dentro deles, Sun-Ni teve que se esforçar para não vomitar. As aranhas de ferro não usavam os monstros capturados nos casulos como alimento. Eles os usavam como incubadoras. As criaturas nos casulos quebrados haviam sido devoradas de dentro para fora. Algumas delas ainda tinham centenas de pequenos ovos úmidos incrustados em sua carne, com aranhinhas embrionárias se movendo fracamente atrás das cascas levemente transparentes. Maldita seja! Maldita as aranhas, maldito o labirinto, maldita a costa esquecida. E especialmente maldito o maldito feitiço do pesadelo que o trouxe até aqui. Sun-Ni de repente se sentiu cansado desse longo, febril e interminável pesadelo em que se encontrava. Mas o pior ainda estava por vir. Ele foi o primeiro a perceber. Com uma expressão sombria surgindo em seu rosto, Sun-Ni chamou seus companheiros. Então, ele os conduziu para mais fundo no ninho, onde, preso à parede, pendia um casulo diferente de todos os outros. Porque este escondia uma silhueta grosseira de um corpo humano. Os 6 deles ficaram sombrios ao redor do casulo, cada um consumido por seus próprios pensamentos sombrios. Finalmente, Nepis virou a cabeça para Caster e disse, sua espada pode cortá-lo. Com um breve aceno, o orgulhoso legado invocou a Jian encantada e deu um passo à frente. Aproximando-se do casulo, ele parou e hesitou por alguns momentos. Tenha cuidado. Olhando para trás na direção da estrela da mudança, Caster hesitou por um segundo e então encarou o casulo com determinação sombria estampada em seu rosto. Enquanto uma luz verde fantasmagórica emanava da lâmina de sua espada, ele a balançou com a precisão graciosa de um espadachim experiente. A ponta da Jian cortou os fios metálicos do casulo, abrindo-o. Um corpo humano encolhido caiu no chão, fazendo o legado pular para trás. Nepis, Caster e Sun-Ni olharam para ele, seus rostos pálidos e cheios de rancor fantasmagórico. Então, Sun-Ni se inclinou e esvaziou o conteúdo de seu estômago. Isso era demais. O jovem cujo cadáver encontraram neste lugar angustiante não teve uma morte fácil. Na verdade, ser comido vivo por dentro por centenas de minúsculas criaturas do pesadelo provavelmente era o pior destino imaginável. Pelo menos, Sun-Ni não conseguia pensar em nada pior. Mas ainda pior, ele reconheceu o adormecido morto. Seu rosto estava estranhamente intacto, com uma expressão de agonia horrível congelada nele para sempre. Apesar da condição geral do cadáver, Sun-Ni sabia quem era apenas de olhar. Era o jovem que havia frequentado a academia com eles, aquele que o chamara de baixinho quando Sun-Ni se aproximou de Caster pela primeira vez, tentando criar a impressão de que era um lunático fanfarrão. Olhando para a condição deles, Hefie franziu a testa. Vocês conheciam ele? Depois de alguns momentos de silêncio, Caster acenou lentamente com a cabeça. Sim. Seu nome era Stepen.
Ele era o herdeiro mais jovem do clã Pandavar. Stepen. Sun-Yi nem mesmo se preocupara em aprender o nome deste jovem arrogante quando estavam se preparando para se aventurar no reino dos sonhos na academia. Na verdade, ele realmente o detestava, e por um bom motivo. Mas, olhando para o cadáver horrendo e aterrorizante à sua frente, ele esqueceu tudo isso. Sun-Yi nunca desejaria tal destino a ninguém, muito menos a um de seus colegas estudantes. Lentamente, um clima solene tomou conta do grupo. Eles já sabiam que os outros, 3 adormecidos enviados à Costa Esquecida este ano nunca chegaram à Cidade Sombria, o que significava que eles haviam perecido em algum lugar no labirinto. No entanto, encontrar um deles serviu como um lembrete severo de quão frágeis eram suas próprias vidas. Quem sabia o que aconteceria com eles no futuro? Se não hoje, a morte poderia estar esperando por eles amanhã. Talvez anos depois, seriam seus cadáveres que alguém encontraria por acaso. Algum tempo depois, Nepis cerrou os dentes e virou-se. Então, ela disse, com a voz abafada e oca, precisamos sair. O sol está se pondo. Suas palavras romperam o silêncio e trouxeram todos de volta de suas sombrias divagações. Caster hesitou por alguns minutos e então falou em tom hesitante, não vamos. Não vamos enterrá-lo. Estrela da Mudança, balançou a cabeça. Não há tempo suficiente. Eu também não quero que ninguém toque nos corpos infectados com esses ovos. É muito perigoso. Os membros do grupo olharam um para o outro. Ninguém tinha uma objeção razoável, mas parecia errado apenas deixar o colega humano aqui. Finalmente, Nepis suspirou. Uma expressão complicada apareceu em seu rosto, e então ela disse, tudo bem. Vão. Eu alcançarei vocês mais tarde. Sun-Yi encarou por alguns momentos e depois se virou lentamente. Um após o outro, os 5 olharam para a Estrela da Mudança e partiram, deixando-a sozinha com o jovem morto e inúmeros casulos, cada um escondendo uma criatura do pesadelo abatida. Assim que o último membro do grupo saiu do ninho, um raio de pura radiação disparou do buraco escuro de sua entrada, seguido por uma onda de calor abrasador. O fogo purificador desencadeado pela Estrela da Mudança envolveu os restos de seu colega estudante e depois se espalhou para os inúmeros casulos, as criaturas do pesadelo dentro deles e até o cadáver da própria matriarca aranha. O interior do ninho se transformou em um forno incandescente e incinerador. Tudo dentro dele estava condenado a ser aniquilado e transformado em cinzas. Alguns minutos depois, toda a estrutura foi consumida por chamas brancas furiosas. Nepis escapou do ninho em chamas logo após o resto de seu grupo, seu rosto pálido e cansado. Deixando para trás a grandiosa pira funerária, eles começaram a subir a estátua do guerreiro antigo. A noite estava se aproximando. Capítulo 225, nos ombros de gigantes. Assim que escalaram até os ombros largos da estátua e encontraram um lugar adequado para montar acampamento, todos olharam para baixo sem precisar dizer nada. Bem abaixo deles, o ninho gigante ainda estava em chamas. Os cabos que o constituíam estavam derretendo e se transformando em rios de metal líquido, fluindo das bordas para o vasto abismo do cânion. As turbulentas águas negras subiam de baixo para encontrá-los. Quando os 2 fluxos se encontraram, um sem luz, o outro incandescente, colunas de vapor quente se ergueram no ar. Por alguns momentos, parecia que a luz e a escuridão estavam em pé de igualdade. Mas então o mar amaldiçoado subiu das profundezas do cânion em uma onda e levou embora o brilho do ferro derretido. A enxurrada de escuridão colidiu com o ninho em chamas, apagando-o. Um minuto depois, as chamas brancas desapareceram. A superfície do mar escuro continuou a subir, como se nada tivesse acontecido. Sun-Yi suspirou e se virou para Nepis. Agora que haviam alcançado seu objetivo, era hora de enfrentar o verdadeiro perigo. Com uma expressão sombria no rosto, ele perguntou, então. E agora? Ele conhecia o conceito geral de como ela planejava chegar às bordas sul da Costa Esquecida em pouco tempo, mas não os detalhes. Estrela da Mudança olhou para ele, hesitou por um momento e então disse, chegamos ao cânion mais rápido do que eu esperava. Ainda faltam 2 dias antes de podermos agir. Então, fique à vontade. Vamos descansar amanhã e começar a nos preparar no dia seguinte. Sun-Yi sorriu. Descansar. Isso soava ótimo. Além disso, ele realmente não estava ansioso para usar o método rápido e relativamente seguro de viajar pelo labirinto que Nepis havia mencionado. Na verdade, ele preferiria nunca ter que usá-lo.
Assim, o grupo se viu sem nada para fazer pelos próximos 2 dias. Antes de sair da cidade sombria, Estrela da Mudança previu que várias coisas poderiam atrasá-los e acrescentou tempo extra ao cronograma da expedição. Quem diria que chegariam à Ponte Quebrada tão rápido? De qualquer forma, Sun-Yi não reclamava. Ele tinha muito o que fazer e pensar. Por exemplo, a misteriosa conexão entre sua Tachi, a lança de Efie e as estátuas sem cabeça que ficavam ao redor da Costa Esquecida. As estátuas representavam 7 bravos heróis que juraram trazer luz de volta a esta terra amaldiçoada há milhares de anos. Sun-Yi já tinha visto 3 deles até agora: o Cavaleiro, a Mulher Graciosa e agora este Guerreiro Poderoso. Será que cada estátua tinha uma conexão com uma memória específica? Se sim, qual era essa conexão e por que Nepis estava tão relutante em compartilhar essa informação com todos? Bem, não era como se ele e Estrela da Mudança fossem muito próximos agora. Sun-Yi havia traçado uma linha clara para denotar a natureza do relacionamento deles. Ele insistia que não era um verdadeiro membro do grupo, mas apenas um especialista contratado. Porque ela compartilharia seu segredo com ele. Esta era uma conclusão lógica, mas Sun-Yi não pôde deixar de sentir um certo ressentimento. Apesar do fato de que ele era seu primeiro parceiro, agora a situação havia mudado. Nepis tinha outras pessoas para contar. Como Caster. Então por que ela diria que Sun-Yi era a única pessoa em quem confiava na Costa Esquecida, exceto por Cassie, e então esconderia sua técnica de Caster? Tudo parecia tão complicado. De qualquer forma, havia uma linha visível traçada entre os membros principais do grupo de caça e os de fora, Sun-Yi e Kai. Ninguém os evitava conscientemente, mas estava claro que a linha existia. No final das contas, os 4 verdadeiros membros do grupo preferiam a companhia uns dos outros. Foi por isso que Sun-Yi e Kai acabaram passando muito tempo juntos, conversando sobre isso e aquilo e, geralmente, se divertindo. Honestamente, Sun-Yi não tinha do que reclamar. No que dizia respeito aos companheiros, o arqueiro encantador não era a pior opção. Além disso, suas conversas eram extremamente divertidas. Kai tinha muitas histórias divertidas sobre sua vida como celebridade, enquanto Sun-Yi tinha muitas anedotas macabras sobre sua vida nos arredores. As experiências de vida deles eram tão diferentes que parecia quase como se fossem de mundos diferentes. Como resultado, ambos sentiam como se estivessem ouvindo histórias fictícias sobre uma terra estranha e fantástica que nunca haviam conhecido antes. Sun-Yi passou o resto do tempo treinando com a espada, tentando transformar a dança das sombras de um conceito etéreo em um conjunto prático de princípios fundamentais. O progresso era dolorosamente lento, mas pelo menos agora havia progresso. Ele estava tendo tantos problemas porque seu estilo de combate escolhido era tão estranho e evasivo. Ao contrário da maioria dos estilos, que começavam com certos movimentos passos, este deveria imitar qualquer movimento e passo em vez de introduzir os seus próprios. Então era mais sobre o estado de espírito e a flexibilidade do seu comportamento físico. Sun-Yi teve que criar um conjunto de exercícios de treinamento que permitiriam que seu corpo e memória muscular se tornassem capazes de se adaptar a qualquer estilo e se tornar maleável como uma sombra. No primeiro dia de tentativa, seu corpo todo doía. Apesar de seu incrível condicionamento físico e experiência com treinamento duro, Sun-Yi acabou forçando músculos que nem sabia que tinha e fazendo com que os que conhecia se comportassem de maneira completamente diferente do que estavam acostumados. Na verdade, seu treinamento anterior era até prejudicial para todo o processo. Ele teve que se desaprender muitas coisas para permitir que esse estranho estilo se enraizasse em seus próprios ossos. Felizmente, a base de sua técnica era o estilo fluido de Estrela da Mudança, que por si só foi projetado para máxima adaptabilidade. Se Sun-Yi aprendesse outro estilo ou estivesse mais avançado na dominação de qualquer técnica existente, isso teria sido 10 vezes mais difícil, se não impossível. Não é preciso dizer que seus exercícios não eram de forma alguma semelhantes à dança bela e graciosa que ele tinha visto em seu sonho. Na verdade, de lado, Sun-Yi deve ter parecido como se estivesse tendo uma convulsão. Ele pegou mais de um olhar divertido enquanto praticava. Não importava. A única coisa que importava era que ele estava lentamente se esforçando para dominar os fundamentos da dança das sombras. E, com sorte, receber sua primeira relíquia.